Olá, tudo bem? No ar, mais um Transição Neoindustrialização, programa que traz a meta do governo federal de reindustrializar o país para conversas com especialistas nos temas que se referem aos diversos setores da indústria brasileira. Você tem acompanhado, a gente tem falado sobre esses setores aqui no Transição, trazido gente para debater inovações, soluções, caminhos, obstáculos, desafios. No programa de hoje a gente vai falar não sobre um setor específico da indústria brasileira, mas de um segmento, que é a pequena e média indústria. Investimentos, acesso à tecnologia, políticas específicas, o que será que precisa para melhorar esse segmento? Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o SP Bancário, está aqui com a gente. Vai falar bastante sobre a questão, atenção spoiler, hein, dos juros altos no Brasil e principalmente discutir o papel dos bancos no país. E a gente tem também aqui o Luciano Campanhã, que é economista, contador, pós-graduado na área de administração de recursos humanos pela FGV, é especialista em consultoria na área de finanças corporativas, recursos humanos, compliance e implementação de controles internos. E mais um spoiler, a gente vai abordar questões aqui, as principais dificuldades enfrentadas pelas pequenas indústrias para conseguir financiamentos com juros acessíveis. O Transição é uma produção da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho. Nas redes sociais, @RedeTVT. Entra lá no nosso YouTube, acessa a nossa playlist. Pode acessar também no tvtnews.com.br, portal que está reformulado, moderno, super bacana, completo. Tem também ali na aba superior do site os programas de TV. Lá você pode acessar os nossos programas ou então vai direto, né? Para ficar mais fácil aqui, para facilitar, tvtnews.com.br/transição está aparecendo aqui na sua tela. Bom, bora lá. A gente teve aqui nos programas anteriores diversos apontamentos dos nossos convidados falando sobre o programa Nova Indústria Brasil, programa do governo federal para reindustrializar o país, do quanto é importante para alavancar o setor no Brasil. Mas um detalhe que foi citado várias vezes é que para a pequena e média indústria no país ainda tem obstáculos, entre eles a falta de acesso ou facilidades para conseguir investimentos que são essenciais para que as metas do programa Nova Indústria Brasil sejam atingidas, como a própria digitalização, que envolve diminuir custo de produção e sim gerar empregos, novos e melhores postos de trabalho. Esse crédito para esse setor acaba não sendo barato e tem que ser acessível, porque disso depende a sobrevivência dessas empresas. Tudo isso a gente vai falar aqui no programa de hoje. Mas antes, números do setor. Antes da gente começar o papo aqui, olha, as micro e pequenas empresas, a gente vai chamar ela de MPES ou MPES, são as principais responsáveis pela geração de empregos no Brasil. Elas lideraram a criação de postos de trabalho formais em 2024. Até setembro desse ano, 1.231.276 novas vagas foram criadas, superando o total de 2023. Em outubro, também de 2024, foram mais 124.100 vagas, o que representa 65,2% do saldo líquido de contratações no país. Ou seja, é um setor, a gente vê, que merece total atenção e carinho das políticas públicas de desenvolvimento. Fato é que quanto menor a empresa, mais altos são os juros cobrados, mais caros ficam os juros. O que pode ser feito para ajudá-las? O repórter Bruno Mascarenhas conversou com um especialista em finanças para entender esse problema. Existe solução? Vamos ver na reportagem o que diz. Sérgio Diniz tem propriedade para falar sobre o assunto. Ele é consultor financeiro de uma empresa especialista em finanças de pequenas e médias empresas, a iFinance. Então ela ajuda o pequeno empresário na gestão do seu caixa, na gestão dos seus resultados e dá um apoio para a pequena empresa prosperar, porque a gente sabe que no Brasil não existe uma cultura financeira muito forte nas universidades ou nos empresários, então é um nicho que a iFinance atua. Sistema Especial de Liquidação e Custódia é Selic ou taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa média interbancária que o Banco Central calcula nas operações entre os próprios bancos, de curto prazo. Então, todas essas operações passam pelo registro do Banco Central, que apura a média do custo do dinheiro. Então, essa é a taxa mais base do mercado, que é o que os bancos usam entre eles. As pequenas e médias indústrias não têm capital de giro. Elas precisam pagar fornecedores ao mesmo tempo que parcelam suas vendas. Falta liquidez.
E quando elas procuram empréstimos para equilibrar suas contas, encontram juros exorbitantes, muito acima da taxa Selic. Você sai da taxa base, que é o mínimo, que é o dinheiro, é a taxa base, e a partir daí vão se agregando os outros fatores de risco. Então o banco coloca inadimplência, coloca as dificuldades burocráticas, coloca tudo isso que é o custo da operação. E então, para as pequenas e médias que não têm uma estrutura financeira, não tem dados confiáveis, muitas vezes não tem balanço, ou o balanço não reflete a realidade, muitos têm uma certa informalidade, então o banco, para cobrir esses custos, ele aumenta essa taxa. Enquanto a Selic está por volta de 11%, 12%, a taxa pode chegar a 50%. Um dos problemas que afetam as pequenas e médias empresas, de maneira geral, é que o Brasil possui uma grande concentração bancária. São apenas 5 grandes bancos poderosos. Os bancos digitais ou fintechs, que vêm surgindo no mercado com menor despesa operacional, poderiam ajudar no acesso a dinheiro mais barato. Mas essas instituições têm limitações. Com as fintechs e outras modalidades que você tem trabalho digital, você consegue tirar parte, ganhar uma agilidade, mas mesmo assim, uma das coisas que poderia ajudar a reduzir seria a reforma do sistema bancário com maior competição. O surgimento de bancos especializados, focados em segmentos específicos, seria uma forma de baixar os juros ou deixá-los mais próximos da realidade. O que deveria, ao longo do tempo, ser ter bancos focados em segmentos e que, conhecendo mais o segmento, conhecendo o risco daquele negócio, ele possa dar taxas mais apropriadas para aquele negócio. Um recurso que as pequenas indústrias podem contar é o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que oferece juros subsidiados para que elas consigam pagar dívidas e fazer investimentos. O governo deveria incentivar mais programas como o PRONAMP e mesmo as linhas de crédito do BNDES para poder ajudar muito mais. A gente vê aí no passado o BNDES direcionando muito para grandes empresas, havia um programa de empresas campeãs, ficaram todas essas empresas cresceram, mas e o pequeno e médio empresário que precisa? Então o dinheiro está indo para o lugar errado. Deveria ir para as empresas que mais precisam mesmo, são as pequenas e médias. Uma maneira de tornar os juros mais baixos para pequenas e médias empresas seria uma educação financeira para os empresários. Você ensina o empresário a tomar e usar os recursos, fiscaliza uma controladoria para fiscalizar esse uso desses recursos e aí você poder dar mais recursos com juros menor, porque aí você diminui o risco. As pequenas e médias empresas também gastam muito tempo e dinheiro lidando com a carga tributária. Muitos produtos são vendidos parcelados, mas os impostos são pagos à vista, o que leva os empresários a fazerem empréstimos para pagar impostos e renegociar dívidas. Toda hora tem que fazer um refis aí, toda hora todo mundo está devendo impostos, tem que ficar refinanciando o refinanciamento. Então você fica sempre numa bola de neve que acaba com o empresário, o que ele tinha que fazer? Concentrar na atividade dele. Não, ele fica concentrando em renegociar a dívida, em correr atrás de banco. O consultor financeiro faz algumas sugestões importantes que poderiam ajudar pequenas e médias indústrias a terem acesso a juros viáveis. Ter mais linhas de crédito disponíveis, subsidiadas, isso é importante. Ter outros mecanismos para ter cooperativas de crédito regional, incentivar essa criação de entidades especializadas em pequenas empresas, facilitar também, ainda tem barreiras para as fintechs, então as fintechs estão crescendo, mas ainda existem barreiras para que possa oferecer mais serviços e baixar os custos. Então dá para fazer uma lista aqui longa de iniciativas, mas você não vê isso como prioridade dos governos.
Muito bem, vamos lá então, vamos desenhar a situação aqui, né? Vamos retomar a situação. A pequena e média indústria no Brasil precisa de mais incentivos, né? Como o Sérgio disse ali, parece que o dinheiro vai para o lugar errado, porque até agora, por exemplo, até o programa Nova Indústria Brasil tem direcionado os recursos via bancos públicos, inclusive via BNDES, para quem é maior. Aí eu quero perguntar para vocês, começar por você, Neiva. Primeiro lugar, a gente precisa deixar definido qual é o papel do banco público no Brasil. Por que a gente defende o banco público? Por que ele é essencial nessa hora, principalmente para, vamos dizer, dar força, né, dar gás, dar energia para a pequena e média indústria? Bom, lá no sindicato a gente está o tempo todo fazendo campanhas para explicar para a população e para os bancários e para o governo, geral, né, também, porque hoje nós estamos vivendo num governo que é progressista, já vivemos num governo que queria privatizar os bancos públicos. Vira e mexe, a gente está defendendo a tese de que os bancos públicos são importantes para fomentar o desenvolvimento, para fomentar políticas de desenvolvimento para casa própria, para financiar a agricultura, para financiar projetos de desenvolvimento para geração de emprego e renda. Né? Então, no caso aqui que a gente está vendo a reclamação dos pequenos e médios, se não é o governo, se o governo não criar programas que incentivem as pequenas e médias, ou façam outros programas de incentivos para melhorar o acesso, a acesso produção econômica, a atividade econômica, é mais difícil que os bancos privados façam isso, porque o banco privado ele está pensando mais em ter um retorno mais imediato do investimento que está sendo feito ali, né? Aqui no Brasil, o mercado financeiro ele pensa muito em você fazer uma aplicação dos seus recursos e ter um retorno o mais rápido possível, o melhor recurso, com menos risco, com menor prazo e com menos risco, né? Então, é muito importante que o banco público como fomentador do desenvolvimento, né? E aí a gente fala do BNDES, fala da Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco do Nordeste, Banco Pará, que mais o próprio Banco do Brasil também. Sim. Todos esses bancos são essenciais nessa hora para oferecer esse tipo de crédito acessível, a juro acessível para pequeno e médio industrial brasileiro, né? Que vai fazer parte aí da jornada, vamos dizer, essa trajetória de reindustrialização do país. Luciano, é isso? O que a gente está falando aqui sobre o papel do banco público. O banco público, inclusive a gente estava conversando aqui um pouco antes, agora tem uma nova linha aí, né? Tem o Pronamp, enfim, a gente vai falar sobre o Pronamp daqui a pouco também, do BNDES. São programas que estão mais voltados agora para o pequeno e médio industrial, mas a gente precisa discutir também até a atuação dos bancos privados. Se eles não podem, por que eles não podem oferecer esse crédito a juros baixos, fomentar o desenvolvimento? Como é que funciona esse sistema, Luciano? Então, como o Sérgio estava falando ali na entrevista dele, como é que funciona a questão da composição dos juros, né? O banco, quando ele vai emprestar o dinheiro, ele leva em consideração o risco da transação e se existe garantia. O banco precisa de informação e garantia para poder garantir um dinheiro a um custo menor. No caso do pequeno e médio, normalmente a informação que chega para o banco, ela não tem qualidade ou não tem credibilidade, porque existe muita informalidade no pequeno e médio. Ele não tem um balanço, ele não consegue dar uma garantia. Então, assim, ele não consegue convencer o banco que aquele dinheiro que o banco está emprestando vai conseguir ser pago efetivamente. E por conta disso, o custo do dinheiro realmente aumenta, né? A inadimplência tem aumentado entre as pequenas e médias, isso preocupa. Então, faz com que o custo do dinheiro cedido ao pequeno e médio pelos bancos privados ele seja um pouco mais caro mesmo, né? Isso faz parte do que a gente chama do spread, né? Da formação do preço, do risco que aquele dinheiro tem ao retornar, de retornar ou não à instituição que emprestou. Aí tem esse papel fundamental dos bancos públicos de investir em áreas onde a iniciativa privada não consegue alcançar porque ela tem essa finalidade, né? Então, o banco é uma instituição financeira que visa o lucro. Para visar o lucro, ele tem uma formação de preço que é a mesma para todo mundo, né? Com algumas setorizações, com riscos maiores ou menores. O banco público ele já teria que ter essa função social
de corrigir essa questão que o mercado privado não consegue fazer através dessas linhas de crédito. O que acontece hoje é que essas linhas são muito restritas. Então, por exemplo, como ele mesmo falou, o BNDES, ele priorizou muito mais o investimento em maquinário, em desenvolvimento de grandes indústrias, e a burocracia para você conseguir uma linha de crédito junto ao BNDES é muito grande. Né? Então, o que acontece? Não existia uma linha um pouco mais simplificada, até existiam algumas outras linhas, mas não eram tão simplificadas. Em 5 de novembro, agora, foi aprovada uma linha de R$1 bilhão a ser investido em micro e pequenas empresas. É muito recente, a gente não tem dados sobre a quantidade de acessos, a facilidade que se tem, mas o que se sabe é que é uma linha de 1,49% ao mês, que é uma taxa muito atrativa, e que vai ser mais simples o acesso. Então, vai ser feito através de aplicativos dos bancos. Ao que me consta, o BTG e a Sicredi já estão disponibilizando esses créditos. Eu imagino que todas as instituições privadas já devam ter, e as públicas também, iniciado alguma negociação junto ao BNDES para poder oferecer, né, aos pequenos e médios essa linha incentivada. Então, assim, é importante que o governo disponibilize cada vez mais esses programas para realmente incentivar a pequena e média, que hoje tem uma importância significativa, né? A gente olha hoje a quantidade de empregados no Brasil, praticamente 7 em cada 10 vem da pequena e média, né? São mais de 6,5 milhões de pequenos e médios empreendedores hoje no Brasil. Hoje já corresponde a mais de 30% do PIB. Então, assim, ela tem ocupado cada vez mais e mais um papel de relevância que não pode ser desconsiderado pelo governo. E, assim, onde ele atuou de uma maneira mais eficaz foi criando o Pronamp pós-pandemia. Porque quando chegou a pandemia não tinha jeito, o pequeno e médio estava quebrando, os restaurantes fechando, pequenos comércios sem condições de pagar as suas dívidas trabalhistas, os pagamentos dos fornecedores, e aí veio essa linha do Pronamp. E por que o Pronamp é mais barato? Porque existe um fundo garantidor do governo que falou, olha, bancos, emprestem dinheiro para os pequenos e médios, porque se eles não pagarem, eu tenho um fundo do governo e eu pago essa dívida. Então, por isso que o dinheiro é mais barato através da linha do Pronamp. Então, o governo, sim, precisaria manter ou criar mais fundos ou fazer mais aporte nesses fundos para garantir que chegue uma linha mais barata de crédito aos pequenos e médios. Porque hoje esse crédito ele é operado através dos bancos privados. Então, se você tem uma conta no Itaú ou em outras instituições, você pode acessar o Pronamp. Se simplificou muito mais em 2020, acho que foi no início desse ano. Eles simplificaram o acesso, então hoje você fazendo um cadastro direto no portal do Gov.br, você já consegue liberar o acesso e fazer... Importante você dizer isso, porque até na próxima reportagem a gente vai mostrar aqui, tem justamente uma fala, uma informação de que lá na pandemia era essa coisa mais difícil que tinha, que era você conseguir acessar o Pronamp, que era um banco público, um papel social, que era para justamente isso, e tinha... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta para falar mais sobre o Pronamp, a gente mostra a reportagem e a gente continua falando sobre isso. Então, a gente vai fazer esse intervalo rapidinho, na volta tem Pronamp aqui no Transição, você vai entender como é que funciona o Pronamp do BNDES. Fica aí que a gente volta já. Transição de volta, hoje falando sobre pequenas e médias indústrias, como viabilizar o crédito para o crescimento desse setor. Antes da gente falar da Neiva e aqui do Luciano de novo, só fazer aqui uma correção, o Luciano me puxou a orelha aqui, que é quando eu falei, na verdade, em Pronamp do BNDES, não é isso, Pronamp é um programa do governo que vem via BNDES, né, Luciano? Não, ele vem através de diversas instituições financeiras. O BNDES ele tem as suas próprias linhas de crédito. Né? Mas a gente vai entender tudo isso. Então está aqui com a gente a Neiva Ribeiro, que é presidenta da SP Bancários, o Luciano Campanhã, que é economista da FGV, falando sobre tudo isso com a gente. Bom, nesse bloco a gente vai mergulhar um pouco no que se refere aos caminhos para se obter crédito via bancos públicos como o BNDES. E a gente vai falar do Pronamp, né, que a gente está falando até agora. Mas para ilustrar essa conversa, a gente vai mostrar antes uma reportagem que começa falando de um restaurante que se transformou numa fábrica de alimentos fitness. É uma franquia, inclusive, né? Bom, a gente vai assistir para entender. A gente vai chegar lá nessa linha de raciocínio, você vai saber do que a gente está falando. Vamos ver a reportagem. O nome da administradora de empresas visionária é Camila Migliorini. O primeiro restaurante de comida saudável que ela montou foi em 2011 em Paulínia, no interior de São Paulo.
O nome Mr. Fit. A proposta era vender comida saudável com preço acessível, tipo fast food. Era comida saudável, mas não era vegana. O primeiro restaurante eu já fiz no pensamento da franquia. Eu vi que não, eu tinha que ter prato executivo, porque a salada não ia ter, ninguém consegue comer salada todo dia, né? Então não adiantava eu fazer um restaurante só de saladas. Mas isso tudo eu fui fazendo no piloto. Quando eu vi, tô faturando, posso replicar, aí eu comecei a fazer. E aí era mais fácil, porque os fornecedores, tudo já estava formatado para expansão, né? A empresária deu um passo de cada vez. Ela estudou e pesquisou muito antes de avançar. O que é mais consumido no Brasil na questão de alimentação? Então a gente pega prato executivo, hambúrguer e pizza, né? Eu tenho tudo isso, só que na versão saudável. Eu não queria modificar o que o brasileiro já estava com o costume de comer, mas eu queria fazer saudável. Então eu tenho um estrogonofe, só que ele é feito com biomassa, não vai creme de leite e tal, mas é um estrogonofe. Camila também criou versões adaptadas e saudáveis de doces brasileiros tradicionais. Eu vendo muito brigadeiro e beijinho, que é uma coisa que é do brasileiro, brigadeiro, né? Só que o meu brigadeiro, ele vai um leite condensado sem açúcar. Então, são pratos que já são consumidos no mercado, né? Que o brasileiro tem culturalmente ali, só que na versão saudável. Muita competência, trabalho e uma dose de sorte fizeram o Mr. Fit Fast Food crescer e se expandir. Camila vivia dos royalties dos franqueados até a pandemia. Na época, o movimento dos restaurantes caiu muito e, para manter o Mr. Fit funcionando, ela teve a ideia de recorrer a uma indústria de alimentos saudáveis. Ela passou a depender menos de royalties e deu corpo a seu faturamento vendendo comida produzida numa fábrica a partir de suas receitas. Eu formatei um modelo home office, que é hoje o que mais eu tenho em lojas, que é um modelo que eu entrego a comida congelada para o franqueado e ele vende no iFood da casa dele lá. Ele só precisa ter um freezer. Ele vende a marmitinha, a comida e tal. Então, na pandemia, eu formatei esse modelo, abaixei ele para um valor de R$6.000. Então, qualquer pessoa que tivesse uma rescisão, que também foi minha conta, eu falei, bom, fui pesquisar, tá? Eu fui atrás de números. Qual que era a média de rescisão no Brasil? Porque estava tendo muita demissão, né? E tinha dado lá que era 6 mil. Eu falei, então eu tenho que montar um modelo de 6 mil dentro do meu nicho. Camila disse ao dono da fábrica que pretendia vender 50 franquias. Para a surpresa dela, vendeu 200 em apenas 7 meses. A empresária aproveitou a entrada de capital e decidiu montar a própria fábrica de fast food de comida saudável em Cosmópolis, perto de Marília. A fábrica hoje ela abastece até as lojas físicas. Então, eu cortou o custo dos franqueados, porque o franqueado tem que ter menos funcionário, a gente não tem perda porque ele é porcionado. Então, eu produzo tudo que vende nas lojas, tanto o home quanto loja física, é produzido em Cosmópolis. A empresa de Camila emprega muita gente. A fábrica ela tem 70 pessoas ali direta, né? E fora da fábrica aí eu tenho escritório, que aí tem as consultoras, porque a gente dá consultoria para o franqueado, marketing, assessoria jurídica. Aí são mais pessoas e tem, acho que no escritório deve ter 20, 25. Com a queda das vendas em restaurantes durante a pandemia, muitos de seus franqueados não conseguiam financiamento do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Na hora de conseguir o valor do PRONAMP, por exemplo, eles avaliavam o tempo de loja, né? Então, quem tinha acabado de abrir, ele não conseguia. Infelizmente, muitos dos franqueados se endividaram por falta de preparo. Muitas empresas ficaram segurando, né, os custos. Quando acabou a pandemia, estava sem dinheiro, com dívida. É falta de planejamento também, né? Então, assim, não é questão só de governo, né? Uma maneira de um empresário evitar problemas com empréstimos, dívidas e juros é procurar se capacitar antes de se tornar empreendedor. Tem entidades hoje no Brasil que te dão cursos assim gratuitos que são excepcionais. Eu já fiz vários gratuitos. Cursos com o Sebrae, já tirei dúvidas, assim, principalmente no meu começo.
Segundo Camila Migliorini, o Mr. Fit ainda tem muito caminho pela frente. A demanda ainda é muito maior do que a oferta. Eu falo, se tivesse um outro Mr. Fit no Brasil com 800 lojas, eu ainda estaria vendendo a quantidade que eu vendo. Bem, muito bem. Então, a gente viu aqui, né, ela falando do Pronamp, que Sim. era assim, a dificuldade de Sim. se conseguir, porque se você tem uma empresa há pouco tempo, né, abriu lá o seu negócio, a indústria há pouco tempo, e na hora de você conseguir essa linha de crédito fica difícil, enfim, né, é um obstáculo. Como é que é o Pronamp, Luciano? Esmiuça ele pra gente, desenha ele pra gente. O Pronamp ele foi um programa criado pelo governo para conceder crédito emergencial na época da pandemia, né, para realmente sustentar o pequeno e médio que estava atravessando uma grande dificuldade por conta daquele cenário caótico que a gente vivia. Então, o que o governo fez? Ele criou um fundo garantidor, né, para poder reduzir o custo do dinheiro a ser emprestado, né, e colocou ele acessível através das entidades dos bancos, né, para que o pequeno e médio empresário pudesse acessá-lo. Só que ele tem algumas regras. Por exemplo, você poderia ter um limite de crédito de até X% do seu faturamento do ano anterior. Por isso que ela comentou que quem tinha uma loja nova não conseguia. Então, hoje o limite é de 30% do seu faturamento anual. Então, se eu hoje for acessar uma linha do Pronamp, eles vão puxar a minha informação da Receita Federal de quanto que eu faturei, né? Aquela informação vai ser calculada e fala, olha, o banco te disponibiliza até esse valor para você contratar via Pronamp. Se eu tenho um faturamento de 100 mil ano, 30 mil está eu garantido consigo de Pronamp. Exatamente. Então, esse é o limite. Por quê? Por conta exatamente do nível de endividamento. Você não pode contratar 100% do seu faturamento como empréstimo, porque você vai ter outras despesas. Você precisa pagar funcionário, você precisa pagar toda a sua infraestrutura. Então, subentende-se que existe um limite saudável de endividamento até 20%, 25%, é um limite saudável de endividamento para a empresa. Acima disso, você começa a entrar naquela bola de neve de ter que ficar correndo atrás de empréstimos para poder pagar, e isso vai entrando no efeito bola de neve que a gente não sabe onde vai parar. Pode até levar à falência de empresas, como teve muitos casos aí na época da pandemia. Por isso que a gente fala da questão da educação financeira, né? Muitos dos pequenos e médios empreendedores no Brasil começam a empreender intuitivamente ou por uma questão de necessidade, sem necessariamente ter tido um preparo. Então, quando a gente fala de novo do papel do governo, acho que é importante o governo investir na educação de empreendedorismo, não só para quem já está formado, mas começar a formar, né, desde do currículo básico, já no ensino médio, começar a mostrar essa questão da importância do empreendedorismo. Você vê a Camila falando, eu fui estudar, eu estudei, eu corri atrás da informação. Então, assim, quanto mais preparado você tiver para montar um negócio, maior a garantia de sucesso, né? Então, mas voltando à sua pergunta com relação ao Pronamp, o Pronamp é exatamente isso, é uma linha fornecida com um fundo garantidor do governo que barateia o custo para o micro e pequeno empresário. A Neiva quer comentar, né? Não, é que eu estava pensando, achando, é um pouco irônico, né? Porque assim, os bancos, no caso das micro e pequenas empresas, né? A dificuldade é você acessar o crédito porque o custo do dinheiro é alto, porque o spread é alto. O spread bancário brasileiro é um dos mais altos do mundo, né? E o endividamento dos pequenos empresários, das famílias, é alto porque os juros bancários no Brasil é um dos mais altos do mundo, né? Sim. Se a gente for pegar os juros do cartão de crédito, 400% ao ano 37% e olha que tem agora uma lei que dá uma limita isso, né? E essa rigidez para você pegar o empréstimo, para você abrir um negócio, empregar pessoas, não é tão rígido na hora de você pegar um cartão de crédito. E na hora que o primeiro rapaz, o Sérgio, né, que estava falando, que ele estava dizendo, olha, as fintechs estão chegando aí, elas podem ajudar, não é uma verdade, né? Porque tem algumas fintechs por aí, para você conseguir um cartão de crédito numa fintech, basta você entrar na internet, coloca os seus dados, chega em casa, eles te dão, eles vão cobrar. Tem algumas fintechs, tem uma fintech aí no Brasil que ela
ela faturou aí 500 bi, agora no terceiro trimestre, tem 100 milhões de clientes no mundo, tem 8 mil funcionários, não tem bancário, ela paga menos tributos, né, menos contribuição sobre lucro líquido que os bancos, e ela cobra os mesmos juros que os bancos. E tem cooperativa de crédito também, que cobra os mesmos juros que os bancos, altíssimos. Então, não contrata trabalhadores, recolhe menos tributo para o erário, cobre o mesmo juros extorsivo. Isso poderia compensar a coisa do risco. Então assim, né? Não, os bancos não contribuem para ajudar a resolver essa questão do endividamento. Então, para você ter uma ideia, a taxa Selic está 11,25, né? O Diese faz uma conta que cada vez que sobe 1% da taxa Selic, você aumenta em 40 bilhões a dívida com os títulos públicos, né? 40 bilhões é um bom colchão para você criar algum programa para ajudar os pequenos e médios começarem. Eu vou começar agora, né? Então vamos fazer um fundo garantidor para quem está começando. Até lá eu posso garantir até um ano, né, para ele começar a trabalhar, para ver se ele está fazendo direitinho. Eu queria pegar essa fala Mas veja se alguém gostaria de fazer um acordo para baixar a taxa de juros. Exatamente. Eu queria pegar essa fala sua, assim, só para você continuar, inclusive, eu não posso te dar empréstimo porque você não tenho garantia que você me pague, mas eu te dou um cartão de crédito. É isso que eu queria dizer, né? Para você continuar a tua... Com 15 mil de limite, eu nem te conheço, te vi na internet. Assim, se você estimula o consumo via crédito para consumo, mas para o investimento parece que a coisa fica mais difícil. Porque ele é muito caro, né? Porque ele é caríssimo, é 11% ao ano, mas se for um programa do governo que a taxa é 6%, mas a Selic, acho que o Donamp era 6%, né? Exatamente. Aí não me interessa. Aí é muito rígido. E aí tem todo o movimento que a sociedade vem fazendo, inclusive o próprio setor industrial tem participado, né, quando a gente fala assim, a sociedade vem, movimento sindical, enfim, né, os movimentos sociais, tem um monte de gente aqui gritando contra a taxa de juros, que deveria estar mais baixa, né, vinha numa decrescente, né, vinha sendo reduzida ainda que a conta-gotas de 0,25 em 0,25 ponto percentual, começou a aumentar de novo. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, insiste que o Brasil tem risco, né, mesmo com geração de emprego, enfim, com números positivos que o Brasil vem apresentando nesses últimos meses, no último ano, mesmo assim ainda continua com o que o movimento sindical diz que é um boicote realmente à economia, à condição da economia no Brasil, e não baixa a taxa de juros. Não baixando a taxa de juros, o que acontece é que dificulta ainda mais nessa questão dos investimentos, né, Neiva? É proibitivo, porque se você... a gente estava aqui comentando antes de começar o programa, o único indutor do desenvolvimento é o governo, né? É o Estado, se ele tem essa visão desenvolvimentista. Se não tem, não é ninguém, né? No caso do governo que está tentando fazer medidas para desenvolver, para melhorar na tecnologia, para que as coisas aconteçam, é o governo. Se não tem essa visão, o setor privado não vai fazer. Você vai deixar de ganhar, de ter 11,25% garantido de retorno em aplicações, sem você fazer absolutamente nada, ou você vai investir numa empresa, numa farmacêutica, você vai desenvolver um projeto de tecnologia para, enfim, qualquer um que seja, esperar 1, 2, 3 anos para ter retorno nesse investimento, né? A gente, o Diese faz umas contas lá que no Brasil, se você faz investimento, você coloca seu patrimônio nos títulos da dívida pública, em 6 anos você dobra seu patrimônio. Se você fizer isso nos Estados Unidos, você demora 17 anos para você dobrar seu patrimônio. E aí, é bom a gente só deixar destacado isso, essa fala que eu acho que foi muito importante, de deixar claro que juro alto, né, a conta que cada um ponto 40 bi, aumenta 40 bi na dívida. 40 bi da dívida pública, que são um dinheiro que sai quem são os credores da dívida públicos. Quem são os credores da dívida pública?
Quem são os criadores da dívida pública? Quem são os criadores da dívida pública, consultor? Por favor, me diga. São os grandes rentistas, né? São, enfim, né? São os grandes investidores. É gente que já tem grana. Está explicado, né? Porque as pessoas porque não querem baixar os juros e porque não quer fazer investimento. A Neiva não pode fazer pergunta para mim, eu sou entrevistador, eu tenho que fazer a pergunta. Desculpa, gente. Olha, querendo pegar seu emprego, hein? Não, gente, só quero... Mas é assim, só para fechar esse raciocínio, assim, são 40 bilhões a cada ponto percentual, né, que saem dos cofres públicos e que poderia ser um dinheiro, um recurso destinado justamente a investimentos na pequena e média indústria, que é o que... Né, como a gente apresentou os números, como o próprio Luciano falou, assim, é um setor que está movimentando, né, é a chama... Que vai gerar emprego, né? Exato, é a chama da reindustrialização do Brasil, não é, Luciano? Sim, sem dúvida. Respondendo a tua pergunta, os credores da dívida pública são todos aqueles com quem o governo contrai algum tipo de dívida. Então, quando ele pega recursos de fora para investir no Brasil, quando ele assume alguns compromissos, tudo isso gera uma dívida pública, além da dívida de salários, uma série de coisas que o governo tem. Mas, enfim, só para responder essa questão, mas, assim, realmente ele paga juros em cima disso, né? Então, esses juros que você fala, quando aumenta os juros devido nesse pagamento do endividamento do país. Então, uma das funções do governo é que exatamente o que a Haddad está tentando fazer agora, que é reduzir o custo. Então, assim, por isso que existe uma grande pressão da sociedade para que exista uma redução de custos do governo. A gente entende que é um dilema, porque de um lado o governo precisa investir para fomentar o desenvolvimento interno, mas por outro lado ele precisa cortar gasto, porque senão aumenta a dívida, e se aumenta os juros ele tem que pagar mais dinheiro. Então esse é o grande dilema que hoje vive. O ideal é que se reduza a dívida pública e se utilize melhor os recursos para realmente a gente empregar no desenvolvimento dos setores da economia que podem trazer um maior retorno. Hoje, o pequeno e médio empresariado ele tem uma importância, como a gente falou, muito grande, é mais de 30% do nosso PIB. Mais de 70% dos postos de emprego hoje estão no pequeno e médio. É na loja, é no comércio, é no bar, é no restaurante, na venda da esquina. Então, hoje, a gente é muito dependente do pequeno e médio. E hoje, o único programa efetivo que a gente tem é o Pronamp. Uma das questões desse fundo garantidor, por exemplo, é que o prazo para você solicitar linhas do Pronamp, eles termina agora em 31 de dezembro de 2024. Existe um projeto em trâmite para que se aumente esse fundo, que se faça mais aportes e que ele perdure por 25, mas ainda não é uma garantia. Então, isso realmente é preocupante para o pequeno e médio empresário, né? Então, hoje é uma linha que ele tem acesso, é uma linha mais barata que ele pode investir. O acesso ao pequeno e médio aumentou 28% desde que o Pronamp foi criado, né? Porque antes era muito difícil conseguir esses créditos. Desde que ele se criou, então... de que criou-se esse fundo e que criou-se esse programa, ajudou muito o pequeno e médio, primeiro, a conseguir pagar suas dívidas, e boa parte dos recursos nessa primeira fase do Pronamp foi gasta para pagamento de dívida e não investimento efetivamente no crescimento do pequeno e médio. Mas agora sim, já que passamos essa fase de pandemia, parcelou seus impostos devidos, então agora sim é um momento de realmente investir. Então, assim, é importante que o governo ele crie mais fundos ou mais programas como o Pronamp, talvez setorizados. Por exemplo, se você pega o setor de comércio hoje, por exemplo, né? A gente fala que 30% do PIB brasileiro vem da pequena e média, mas se você pega no setor de comércio, é mais de 50% que vem da pequena e média. Então, realmente é um setor muito importante que precisa de uma atenção do governo, precisa de linhas específicas. Vamos falar mais sobre isso depois do intervalo? Vamos. Então, é isso aí. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fica aí que a gente volta falando sobre mais atenção aqui para o setor dos pequenos e médios industriais no Brasil. A gente volta já. Transição na industrialização está de volta hoje, trazendo ao centro da conversa aqui a pequena e média indústria do Brasil. Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e o Luciano Campanhã, que é economista e contador, pós-graduado na área de administração de recursos humanos pela FGV. Os dois estão aqui com a gente, falando sobre esse tema. A gente está trocando uma ideia aqui bacana sobre vários aspectos de como a pequena e média indústria pode alavancar, pode ter mais, um termo que eu tenho dito aqui desde o pequeno,
desde o começo do programa, que é um pouco mais de carinho, né? Mais atenção. E é isso que precisa mesmo, não é, Luciano? Vamos continuar aqui com a linha de raciocínio que você estava trazendo no bloco anterior, sobre o que é preciso para trazer a pequena e média indústria do Brasil para o centro das atenções. Sim. Como a gente estava falando, né, a questão do acesso ao crédito é importante, né, é preciso que haja uma atenção, a manutenção dessa linha do Pronamp, né, do Fundo Garantidor, e até novos aportes ou criação de outras linhas similares para garantir o acesso ao crédito. Mas não é só o crédito, é importante também trabalhar na questão da educação desse pequeno e médio empreendedor para que o negócio dele seja sustentável e que ele se mantenha ao longo do tempo. Né? Então, acho que um dos focos também é a gente preparar esse empreendedor, já começando, como eu tinha comentado anteriormente, já com uma educação de empreendedorismo desde cedo, né? Porque hoje pouca atenção se dá aos cuidados financeiros que você tem para cuidar do negócio. Então, se você começa um negócio de fazer bolo, você está preocupado com a receita, se o bolo é gostoso ou não é gostoso. Mas quanto você vai cobrar pelo bolo? Quanto é que custa para fazer aquele bolo? Qual é o custo para distribuir esse bolo? Quanto de imposto tem que pagar? Então, assim, eu posso contratar mais uma pessoa ou não? Né? O custo trabalhista para se manter um funcionário? Então, assim, tudo isso precisa ser pensado, precisa se fazer um plano de médio e longo prazo. Então, assim, é preciso investir também na formação desses administradores ou desses novos empresários para que eles tenham essa consciência, para que o negócio ele possa ser perene, não um negócio que você pega um crédito, começa um negócio, daqui a um ano você tem que fechar porque não tem condições de manter. Então, precisa se investir em planejamento, em estruturação. Como a Camila falou, existem algumas entidades que fazem esse papel, como o SEBRAE, algumas ONGs também estão assumindo isso, alguns programas de ESG de grandes empresas estão indo em comunidades carentes e trabalhando essa questão da educação do pequeno empreendedor, mas é preciso se investir, porque senão não adianta, você concede crédito, mas a empresa não vai para frente, você vai perder esse dinheiro. A ideia não é essa, a ideia é que a gente continue crescendo, né? Que o Brasil continue crescendo através do pequeno e médio. Né? E aí a gente tem um outro gap também, que é a questão da competitividade e da qualidade do produto do pequeno e médio. Então, assim, ele precisa se profissionalizar para que ele possa utilizar esse crédito que ele utiliza hoje, não para pagar dívida e rolar a dívida, mas para investir no negócio, investir em tecnologia, criar um programa de qualidade do seu produto, para ele ter um produto, que nem a Camila fez, de qualidade, que ele possa chegar em outros mercados, investir. Né? Mas aí assim, eu ainda insisto na necessidade de você ter crédito. Por exemplo, o que fazer com esse crédito, como você está dizendo, é muito importante e tal. Mas ainda assim, o acesso, ter a fonte e ter principalmente o amparo, vou dizer, o amparo do Estado, ou pelo menos a atenção do Estado, para dar para esse pequeno e médio empresário a estrutura, o suporte que ele precisa. E isso a gente está falando sobre recursos financeiros, né? Sobre ter os aportes, sobre ter fundos garantidores. Isso eu acho que é uma coisa que é fundamental, não é, Neiva? E aí a gente estava falando assim, além da questão da redução de juros, tem outras maneiras também que se poderia conseguir recursos para poder fazer aportes, para poder fazer investimentos para o setor. A própria taxação dos super ricos, digamos, cobrança dos sonegadores, não é, Neiva? Não, com certeza. A gente tem uma série de... Bom, primeiro, essa questão de cobrar os sonegadores, porque a gente sabe que tem uma parcela enorme de pessoas que devem muito para o fisco, que sonegam, que são devedores que são conhecidos e não pagam os tributos. A gente sabe que tem que fazer uma reforma, a gente tentou fazer, mas o Congresso já barrou, né? Porque é um absurdo, quem é trabalhador formalizado paga o imposto na fonte e na hora de consumir, né? Na hora que você vai comprar um gás, um arroz, um pão, você paga imposto, e quem é bilionário, milionário, super rico, quem vai fazer, quem investe em aplicações, quem manda dinheiro para fora, não paga imposto sobre, por exemplo, dividendos, né? Que ele recebe das aplicações que faz. Então, isso é mega injusto. E isso ajudaria muito se as pessoas que têm
os super ricos, a gente chama de super ricos, né? Porque no Brasil tem essa confusão, a pessoa ganha um pouquinho melhor, ela acha que a gente está falando dela, né? Então, a gente do movimento sindical colocou essa nominação de super ricos, né? Mas acima de um determinado valor, as pessoas teriam que pagar um imposto maior e a gente deveria reajustar a tabela do imposto de renda, e a gente está lutando aí na CUT para que quem ganha até 5 mil fosse isento. Acho que isso é uma das coisas que deveriam ser feitas. Ali no cursinho de educação financeira, que os bancos também estão falando em fazer, acho que uma das coisas que tem que falar, tem que deixar bem claro, né, para as pessoas, né? Hipótese alguma entre no cheque especial, porque na hora que você entrar, nunca mais você sairá, e nunca pague o mínimo do cartão, porque na hora que você pagar o mínimo do cartão, nunca mais você vai pagar 3 ou 4 vezes aquela dívida, né? Porque por mais que agora tenha uma regra que fala que você não pode pagar mais que o dobro da sua dívida, tem que ficar muito de olho para ver se os bancos cumprem isso. Então, essas regrinhas de educação financeira, às vezes os bancos não lembram. Eles não lembram que você tem direito a uma conta grátis, você tem direito a uma conta sem pagar tarifa e outras coisas mais. E eu acho que essas são coisas importantes da gente discutir, né? A gente estava falando aqui também no começo da conversa, né, que os bancos reclamam muito do valor do dinheiro. É óbvio que não pode ter risco, tem que ter todos os cuidados com as operações, mas eles fazem provisões enormes de devedores duvidosos, né, nos balanços deles. Eles provisionam muito dinheiro para garantir que... Vou explicar só isso um pouquinho melhor, só para poder entender. Você separa um valor no seu balanço, você separa um valor assim, é como se você separasse do seu dinheiro. Calculado ali. Isso aqui eu vou separar para se não me pagarem. Então eu já cobro um spread altíssimo. Dentro do spread já está calculado todos, né, professor? Me corrija. Na verdade, sim. Se eu estiver errando. Mas deixa eu fazer a minha explicação mais básica, depois ele me corrija. Mas eu separo ali o valor que eu acho que eu posso não receber, eu separo ali, e aquele valor está guardado para se eu receber um calote, e depois eu faço todos os meus pagamentos, inclusive a participação nos lucros e resultados dos meus funcionários e a distribuição de dividendos para os meus acionistas. Se eu receber depois, está tudo certo. Então, eles se precavêm de várias formas e eles não perdem dinheiro de jeito nenhum, né? Então, o tempo todo dizendo, olha, eu não empresto porque a inadimplência está alta, o juros está alto por causa da inadimplência, mas os bancos não perdem um centavo com isso, né? Os juros estão aumentando sempre, a desculpa é o risco, mas os juros vão aumentando, então eles ganham porque eles têm muitos dívidas, eles são detentores dos títulos da dívida, eles ganham nas aplicações, eles ganham porque eles acabam não emprestando, e eles também provisionam muito nos balanços porque se não receberem, está lá guardado. Só 2 comentários, assim. Primeiro, essa questão da inadimplência, na verdade, é um valor que ele é calculado com base no histórico. Então, aquele número é um número que vem do balanço. Realmente, eles pegam o que eles consideram de empréstimo que não pagaram, aquilo vira a inadimplência. A provisão é calculada no que é real, né? E outra, esse valor de inadimplência, ele é desconsiderado quando você está fazendo o cálculo de imposto de renda. Aquela despesa não é considerada como uma despesa dedutível. Então, os bancos eles não se utilizam. A provisão é uma expectativa que você vai perder. Ela serve para que você fale, olha, se eu tenho 10 milhões de empréstimo concedido, mais 2 milhões eu vou perder, no balanço está mostrando que você só tem 8 milhões para receber. Mas, para fins de imposto de renda, essa inadimplência ela não é considerada. Eles pagam em cima do lucro gerado, e essa provisão não considera como uma dedução desse imposto de renda, tá? Então, assim, por que existe muito risco? Exatamente porque o ambiente de negócios no Brasil ele é complexo. Tem muitas empresas que abrem no primeiro ano e já fecham, né? Então, isso é sabido que vem exatamente dessa questão que você falou da educação financeira básica, que é o que a gente estava falando.
você não pode pagar os juros da conta corrente do saldo devedor. Não se divide com cartão, porque os juros são muito grandes ali. Realmente ali eu acho que precisa ter um cuidado mais especial dos bancos para entender se nessa área é preciso fazer algum ajuste. Com relação à inadimplência, é um fator histórico, então com relação à inadimplência não tem como a gente não considerar isso. Mas é um efeito bola de neve, né? Quanto maior os juros, maior a inadimplência. Certo. Então se eles dessem uma lupa um pouco maior nessa atenção do limite do cheque especial e realmente da questão do cartão de crédito, isso poderia ajudar a reduzir. E é uma visão de desenvolvimento, né? Eles, né? Porque enquanto a gente não tiver uma visão diferente de pensar trabalho, desenvolvimento, tecnologia, inovação, emprego, as pessoas não vão ter renda para elas poderem ter dinheiro na conta para fazer investimento e não pegar empréstimo, né? Então, é como eu disse, uma bola de neve e a receita seria muito simples. É a visão de país que os... Neiva, Luciana, a gente está chegando aqui ao fim do programa, infelizmente. A conversa passou muito rápido, porque foi... Né? Mas você foi muito rica, né? Mas a gente poderia falar muito mais aqui, né? Esse é um daqueles programas que poderiam durar 2 dias. Aqui a gente não pararia de falar nunca, porque tem muita coisa para falar. Mas eu só queria uma fala rapidinha assim, de vocês, só para a gente poder encerrar aqui. Pequenos e médios industriais, a pequena e média indústria do Brasil, ela tem chance de deslanchar, tem chance realmente de fazer com que o Brasil consiga alcançar as metas de reindustrialização na avaliação de vocês, sim ou não, Neiva? Olha, eu espero que sim, eu espero que o sistema financeiro nacional mude um dia de visão, seja um sistema financeiro primeiro que o sistema financeiro nacional, ele é uma concessão pública, né? Ele é o cuidador da poupança, ele deveria também ter um papel, não só os bancos públicos, mas os bancos privados, tem um papel social, tem um olhar para o desenvolvimento do país e para a industrialização, para que o Brasil seja um país que não seja só um país exportador de commodities. Celeiro do mundo, né? Que seja um país que tenha tecnologia, que cresça, que seja desenvolvido, que seja... Enfim, eu espero muito que seja assim. Luciano? Eu acredito que sim, eu acredito e boto muita fé que sim. Eu acho que assim, o brasileiro, acima de tudo, é um lutador, né? A gente é inteligente e é esperto, né? Esse ciclo de crescimento das pequenas e médias é relativamente recente, né? E foi potencializado com a questão da pandemia. Essas lições aprendidas no bolso, uma vez que a gente aprende, é difícil da gente esquecer. Certo. Então eu acho que assim, esses ciclos vão se renovando. Eu acredito que daqui a alguns anos, caso a gente tenha o incentivo de acesso ao crédito correto, e esses investimentos na preparação desses pequenos e médios, eu tenho completamente certeza que tem tudo para crescer e muito. Que assim seja, né? A transição de hoje falou sobre facilitar acesso a crédito para pequenas e médias indústrias no Brasil, setor fundamental para a reindustrialização do país. Neiva e Luciano, obrigado aqui pela presença de vocês. Obrigado, André. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa. Não esquece não, aí nas redes sociais, @RedeTVT, vai lá no YouTube, vai também no TVT News. Você vai achar todos os programas que a gente já fez nessa temporada, que está muito bacana. A gente se vê no próximo então. Até lá.